Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal. Sir Rob Linux Notícias 439, vamos lá porque tem muita coisa. Alô, Rod Linux? Cenoura roxa. Sir Rob Linux. Nova versão do Firefox 1.3.3. É o navegador padrão de muitas distros Linux. Mais um golpe nos rastreadores. Boost Tracking Protection, disponível na Enhanced Tracking Protection pelo modo Strict. Detecta rastreadores de rejeição e periodicamente se livra dos cookies e dados de determinado site para bloquear estes rastreadores. Ele traz também a opção de ver abas abertas em outros dispositivos. Claro que você vai precisar estar logado nos navegadores. O botão Tab abre o Picture-in-Picture automaticamente e agora vai confiar em mais sites. Descartará uns enquanto bloqueará outros. Ganhou cores chamativas no Linux. Deve trabalhar bem em desktops que suportam tipo GNOME e Plasma. E etc. Nova versão do Wine 9.22. Quem não sabe o que é o Wine? It's not emulator. Ele executa programas e jogos do Windows no Linux. A Valve, dona da Steam, fez um fork e nomeou para Proton. Desta vez temos suporte à virtualização no Display Mode. Interessante. Dados de localização, região, atualizados para Unicode CLDR46. Mais suporte ao Direct Play. E o mais aguardado, Drive Wayland habilitado por padrão nas configurações. Eita! Além de várias resoluções de bugs. Office 2007 e 2013 voltaram a instalar. Estava falhando. Substituição de string não estava funcionando desde a versão 9.19. E outras coisas. Olha que interessante, Start Wine Launcher. Ele vai te ajudar a usar o Wine de verdade. Serve tanto para programas quanto para jogos e outras coisas que são possíveis com o Wine. Temos no canal um vídeo mostrando como o Wine funciona basicamente, seria bom você dar uma olhada, que serve para você entender o que o programa faz e como faz. Coisas que o quase falecido Play on Linux fazia muito bem no passado. O Lutris também faz com os jogos, o Bottle também faz coisas interessantes, e o Start Wine Launcher adiciona ferramentas que você teria um certo trabalho de adicionar manualmente. DXVK, VKD3D Proton, Kabasalt, Game Mode, FSR e etc. Para entusiastas, teste o Start Wine Launcher e diga para nós o que foi mais interessante. Ou se aconteceu algum problema, fala aí pra gente. Gráficos no Linux. O Rockme 6.3 está chegando por aí e parece que vai ser um marco, segundo o que postou Ronak Shah, da AMD. Trabalhos que foram realizados com inteligência artificial em combinação com HPC, High Performance Computing. SGLang será um novo runtime a ser utilizado, dando mais desempenho, 6 vezes mais. A assistência de inteligência artificial deve ganhar um app a mais aí. Flash Attention 2 reconstruído para melhorar o desempenho de aprendizado de máquina e redução no uso de memória e redução de overhead de entrada e saída. Novo Multinode FFT em Rock FFT. Setores que dependem de cargas de trabalho de HCP, petróleo e gás, até a modelagem climática, vão precisar. E muitas outras coisas que novos e futuros programadores precisarão ter, GPUs atuais e tecnologia que acompanham a evolução.
placas de vídeo atuais vão usufruir do Rockme por um bom tempo. O maior problema é continuar dando suporte para placas que foram lançadas antes do Rockme, ou na mesma época. As novas foram criadas justamente para trabalhar melhor com computação gráfica, cálculos complexos, aprendizado de máquina, etc. Para usuários comuns, é usar para novos editores de vídeo, modelagem 3D, uso de assistentes offline, já prontos para uso, né? Etc. Rockme 6.3 não foi lançado ainda, mas já deve estar chegando e vai trazer todas essas novidades. Pode ser que a próxima versão seja Rockme 7.0, mas até o final do ano saberemos. Mesa 3D foi lançado na última semana. Os gráficos padrão vêm de drives ligados a essa biblioteca de APIs gráficas. Dessa vez temos o drive NVK, Vulkan para placas NVIDIA no Linux, ganhou um monte de extensão de Vulkan. Decryptor Buffer, Post Depth Coverage, Legacy Vertex Attributes, Maintenance Set, Dynamic Render Local, Red e um monte de coisa. Para quem não sabe, ele é o futuro substituto do Vulkan proprietário da NVIDIA em suas placas sendo executadas no Linux. Pipewire Binary para RADV, correções ligadas a gráficos em videojogos como Red Dead Redemption 2, mais desempenho no drive RADV quando usado o FSR2 embutido nos jogos. Era um problema. CS2 e Dota 2 não rodavam nas Intel Lunar Lake, e o benchmark do Resident Evil 6 mostrava uns artefatos gráficos em placas 7900 XTX, quando o DCC estava habilitado. Muita coisa. Você consegue ele no Unbundle por PPA confiável mantido por desenvolvedor da Valve, que saque. No Fedora é só aguardar que já está vindo. Arch Linux e baseados também já deve estar chegando. Videojogos no Linux. Alô, Rod Linux? Rod Red Chili Peppers. Rod Linux para grande Rob. Alô. Temos um pré-lançamento do Proton estável 9.0-4. Os desenvolvedores tornaram público para testar, por enquanto. Você pode ativar na própria versão estável, vai em betas e lá estará RC. Bom, ele vem com várias das correções e melhorias da versão experimental dos últimos meses. Agora são jogáveis Total War Shogun 2, Warhammer 40k Space Marines 2, precisa desativar o overlay da Steam. Welcome to Dusttown e etc. Correções de problemas que existiam na versão estável anterior. Marlowe Briggs in the Mask of the Death, jogável de novo. B-17 Flying Fortress, The Mighty Eighth Redux, jogável de novo. Jogos agora que abrem com a tela do tamanho correto nos seus setups em multimonitores conectados a múltiplas placas de vídeo. Jogos feitos por Unreal Engine estavam fechando do nada. Alguns mais recentes feitos por essa engine tentavam reinstalar redistribuíveis toda vez que o jogo abria. Acabou. Problemas de dispositivos de entrada, tipo o idioma do coreano, e jogos que não abriam direito quando o idioma não era inglês. Muita coisa, como sempre. Nova versão do Proton Experimental, que chegou essa semana. O Experimental é uma versão menos estável, mas funciona bem. Melhor do que o Bleeding Edge, aí é outra história. Agora são jogáveis Disgaea 4 Complete Mais e Soul Interface. Shadow Warrior estava fechando do nada em placas de vídeo AMD. Problemas surgiram do nada nas últimas versões que foram corrigidos. Fall Guys volta a ser jogável. Fall Guys volta a ser jogável para quem tem o jogo na Steam, né? Porque ele não é mais possível você adquirir ele na Steam, só na Epic. Mas aí
quem tiver o jogo na Steam vai voltar a jogar com o Proton experimental. O mouse agora pode ser utilizado no lançador dos jogos The Elder Scrolls 4 Oblivion e Fallout New Vegas. Resident Evil 7 Biohazard e Resident Evil Village voltaram a executar vídeos. O lançador de Final Fantasy XIV estava tendo vários problemas que foram corrigidos agora. Criação de conta também. Chromacell voltou a ser jogável em placas AMD. Resolvido o botão de gatilho em I Expect You to Die. Jogos agora abrem em resolução correta em setups com múltiplos monitores conectados em múltiplas GPUs. Isso aí é uma correção que já tem no novo Proton estável, né, o que está em testes. Se você não quiser experimentar o Proton RC, você pode botar no experimental que essa função vai ser executada aí também. Toyshire, jogo de estratégia, defesa de torres, ganhou versão nativa para Linux. Tem um visual interessante, feito com a Game Engine e Unity 3D. Ainda não foi testado no Steam Deck. Não recebeu selo algum, mas no PC está bonito. Pegue. O desenvolvedor do Proton Sarek fez um fork do DXVK. DXVK Sarek. Agora vai facilitar as coisas. O Proton Sarek é um fork do Proton da Valve com modificações que fazem placas de vídeo que não têm suporte ao Vulkan 1.3 a rodarem jogos por DXVK, que está com essa exigência hoje em dia. Mas os drivers não avançam nessa direção e, se duvidar, devem parar no tempo para algumas placas. Pode ser que o Proton Sarek não seja usado para sempre, basta você adquirir uma placa mais recente, ou que tenha suporte melhor do que algumas mais antigas. Mas por enquanto que você ainda usa a placa que não tem tanto suporte, você usa o Proton Sarek com DXVK Sarek. Agora com esse DXVK novo, né, modificado com esse direcionamento, dá até para usar por Wine puro, hein, se você quiser. Antes da última notícia, quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê like no vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam vir para cá se informar. Porque semana que vem tem mais Cerebral Linux notícias e você já fica inscrito e esperando, beleza? Agora vamos para a próxima notícia. Agora, neste momento da gravação deste vídeo, acabou de passar de 17 mil jogos jogáveis e aprovados para o Steam Deck. Jogos estes tendo versão nativa para Linux ou só Windows, executam bem no portátil da Valve. Isso não significa que os jogos que rodam são apenas 17 mil. 17 mil são os que foram testados e aprovados por pessoas ligadas à Valve, tanto desenvolvedores de seus próprios jogos quanto pessoas que trabalham diretamente para a dona da Steam. 17 mil. Não se esqueça de dar hype no vídeo, tá, pessoal? Então fiquem na paz, um grande abraço, valeu!